Ensinamentos da Rainha Kunti. Capítulo 6. O Senhor dos Sentidos. Yatarshikesha Kalina Devaki. Kansena Rudati Siram Sukarpita. Vimositaam Kasatmaja Vibo. Tvaivanathenamur Vipadganat. Orshikesha, Senhor dos Sentidos e Senhor dos Senhores. Tu libertaste tua mãe, Devaki, que ficara por muito tempo aprisionada e submetida aos tormentos causados pelo invejoso rei Kansa, e também salvaste a mim e a meus filhos de uma série de perigos constantes. Srimad Bhagavatam 1, 8, 23. Devaki, a mãe de Krishna e irmã do rei Kansa, foi aprisionada junto com seu esposo, Vasudeva, porque o invejoso rei temia ser morto por seu oitavo filho, Krishna. O rei matou todos os filhos de Devaki que nasceram antes de Krishna, mas Krishna escapou do perigo do massacre infantil, porque foi transferido para a casa de Nanda Maharaja, seu pai adotivo. Kunti Devi, juntamente com seus filhos, também foi salva de uma série de perigos. Porém, Kunti Devi recebeu um favor especial, pois o Senhor Krishna não salvou os outros filhos de Devaki, mas salvou os de Kunti Devi. Isso foi devido ao fato de que o esposo de Devaki, Vasudeva, estava vivo, enquanto Kunti Devi era uma viúva e não tinha ninguém, exceto Krishna, para salvá-la. A conclusão é que Krishna favorece mais o devoto que esteja em maior perigo. Às vezes, ele coloca seus devotos puros em tais perigos porque, nessa condição infeliz, o devoto se apega mais ao Senhor. Quanto maior for o apego ao Senhor, maior será o sucesso do devoto. Devaki, a devota que se tornou mãe de Krishna, não era uma mulher comum. Afinal, quem pode se tornar mãe da Suprema Personalidade de Deus? Krishna concorda em se tornar filho somente de sua devota mais avançada. Em suas vidas anteriores, Devaki e seu esposo realizaram austeridades severas e, quando Krishna finalmente apareceu diante deles, desejando agraciá-los com alguma bênção, eles disseram que desejavam ter um filho como Deus. Mas onde pode existir outra pessoa igual a Deus? Isso não é possível. Deus é Asamauva, isto é, ninguém pode ser igual ou superior a ele. Não pode haver concorrência. Ninguém pode dizer: eu sou Deus, você é Deus, ele é Deus, todos nós somos Deus. Não. Aquele que diz isso é o contrário de Deus, e não Deus, porque Deus é o maior e não tem competidores. Ninguém é igual a ele, pois todos são inferiores. Ekali Shivara Krishna Arya Sabhabhtiya. O único Senhor é Krishna, Deus, e todos os demais são seus servos, incluindo até mesmo grandes divindades como Brahma, Vishnu e Shiva, e isso para não falar de outros. Shiva Viransinutam. Nos Shastras, as escrituras védicas, declara-se que o Senhor Krishna é reverenciado até pelo Senhor Shiva e o Senhor Brahma, os maiores semideuses. Acima dos seres humanos, estão os semideuses. Assim como nós, seres humanos, somos superiores aos animais, existem os semideuses acima de nós. Dentre eles, os mais importantes são o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. O Senhor Brahma é o Criador, o Senhor Shiva é o Destruidor, e o Senhor Vishnu, que é o próprio Krishna, é o mantenedor deste universo. Para a manutenção do mundo material, existem 3 gunas, ou modos da natureza material: Sattva Guna, modo da bondade; Rajo Guna, modo da paixão; e Tamo Guna, modo da ignorância. O Senhor Vishnu, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva são os controladores desses modos: o Senhor Vishnu de Sattva Guna, o Senhor Brahma de Rajo Guna e o Senhor Shiva de Tamo Guna. Ainda assim, esses 3 controladores não estão sujeitos a esses gunas. Assim como o superintendente de uma prisão não é um prisioneiro, mas, sim, o responsável. O Senhor Shiva, o Senhor Vishnu e o Senhor Brahma controlam esses gunas, mas não são controlados por eles. Porém, acima de todos os outros, o controlador supremo é Krishna, que é conhecido como Rshikesha. A palavra Rshika significa sentidos.
Estamos desfrutando através de nossos sentidos, mas o controlador último dos sentidos é Krishna. Consideremos minha mão, por exemplo. Eu digo: esta é minha mão. Eu posso lutar com você, pois tenho bons punhos. Eu fico muito orgulhoso disso, mas não sou o controlador. O controlador é Krishna, porque, se ele anular o poder de agir da minha mão, ela ficará paralisada. Embora eu diga: é minha mão e vou usá-la, não poderei fazer nada se ela estiver paralisada. Portanto, devo compreender que, embora possua esta mão pela graça de Krishna, eu não sou seu controlador. Isto é consciência de Krishna. Um homem sensato pensará: se esta mão é controlada, em última instância, por Krishna, então ela pertence a Krishna. Isso é uma conclusão clara. Eu digo: esta é minha mão, esta é minha perna, esta é minha orelha. Até uma criança diz assim. Se perguntarmos a uma criança: o que é isso? Ela responderá: é minha mão. Mas, apesar do que dissermos, a verdade é que a mão não é nossa. Ela nos foi dada. Por desejar usá-la de tantas maneiras diferentes, Krishna me deu esta mão. Tudo bem, tome essa mão e use-a. Então, ela é um presente de Krishna, e, por isso, um homem honesto pensará conscientemente: tudo que possuo, a começar por meu corpo e meus sentidos, na verdade não é meu. Todas estas posses me foram dadas para meu uso, mas, se tudo pertence, em última análise, a Krishna, por que não usar tudo a serviço de Krishna? Isto é inteligência e a consciência de Krishna. Todos são partes integrantes de Krishna, Mamaivanshu Jiva Loki Jiva Bhuta, e, por isso, os nossos sentidos também são de Krishna. Quando utilizamos os sentidos no serviço a Krishna, atingimos a perfeição da vida. Portanto, Sikena Shikesha Sevana Bhaktiru Siati. Quando, através dos nossos sentidos, Sikena, servimos Shikesha, o verdadeiro Senhor dos sentidos, esse serviço chama-se Bhakti. Essa é uma definição muito simples de Bhakti. Shikesha Sevana, não Sika Sevanam, serviço ao Senhor Supremo dos sentidos, não aos próprios sentidos. Quando usamos os sentidos para nossa própria satisfação, estamos em Maya, ilusão, mas, quando os usamos para a satisfação do Senhor dos sentidos, esse serviço é chamado Bhakti. Neste mundo material, todos estão usando seus sentidos para o gozo sensorial. Isso é Maya, ilusão, e essa é a causa de nosso sofrimento. Porém, quando alcançamos a consciência de Krishna, nós nos purificamos e compreendemos que estes sentidos existem para a satisfação de Krishna. Desse modo, nos tornamos pessoas libertas, Mukta Purusha. Iyayasyarerdasi. Karmanamanasajira. Nikilasvapyavastasu. Jivamukta Salsiati. Uma pessoa que age a serviço de Krishna com seu corpo, mente, inteligência e palavras é uma pessoa liberta, mesmo estando neste mundo material. Deve-se compreender isto. Meus sentidos existem para servir o Senhor dos sentidos, Shikesha. O Senhor dos sentidos está sentado no coração de todos. Na Bhagavad Gita 15:15, o Senhor diz: Sarvasya Kaamrdisanivisto. Eu estou sentado no coração de todos. Matasmtirjna não apoiam cá. E de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Krishna é tão misericordioso que, se desejamos utilizar nossos sentidos de alguma forma específica, ele nos dá uma oportunidade para isso. Os sentidos não são nossos. Eles pertencem a Krishna. Ainda assim, Krishna nos dá a chance de usá-los de acordo com nossos desejos. Todos nós, por exemplo, temos uma língua. Suponha que quiséssemos comer excremento. Nós poderíamos dizer: Krishna, eu quero experimentar excremento, e Krishna diria: sim, aceite este corpo de porco e coma excremento. O mestre está presente, Krishna. Ele nos dará um corpo apropriado e nos lembrará: minha querida entidade viva, você desejou comer excremento, agora, tem um corpo apropriado para isso. Da mesma forma, se alguém desejar tornar-se um semideus, Krishna também dará essa chance.
Existem 8.400.000 formas de vida, e, se alguém desejar utilizar seus sentidos em algum tipo de corpo particular, Krishna lhe dará a oportunidade. Venha cá. Aqui está o corpo que você deseja. Pegue-o. Mas, por fim, a pessoa ficaria exasperada por usar seus sentidos. No final, ficaria sem sentidos. Por isso, Krishna diz, Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Não faça assim. Seus sentidos existem para me servir. Você está usando mal os seus sentidos e se enredando em diferentes tipos de corpos. Portanto, para se aliviar desse afazer tedioso de aceitar um corpo e, depois, abandoná-lo e aceitar outro e depois outro, continuando assim sua existência material, abandone esse processo de gozo dos sentidos e renda-se a mim. Desse modo, você será salvo. Isso é consciência de Krishna. No presente momento, nossos sentidos estão contaminados. Eu penso, eu sou americano. Então, meus sentidos devem ser usados no serviço a meu país, minha sociedade, minha nação. Ou então, eu sou indiano, meus sentidos são indianos e, portanto, devem ser usados para a Índia. Em ignorância, a pessoa não sabe que os sentidos pertencem a Krishna. Ao contrário, ela pensa que existem sentidos americanos, indianos ou africanos. Isso se chama Maya, ilusão. Na vida material, os sentidos estão cobertos por designações, como americano, indiano e africano. Porém, quando nossos sentidos não estão mais contaminados por essas designações, Sarvopadi Nirmuktam, Bhakti começa. É tolice pensar assim, eu sou americano. Por que devo eu aderir à consciência de Krishna e adorar um Deus hindu? Quem pensa deste modo, eu sou muçulmano, eu sou cristão ou eu sou hindu, está iludido. É preciso purificar os sentidos para que se possa compreender este ponto. Eu sou uma alma espiritual, e a alma espiritual suprema é Krishna. Eu sou parte integrante de Krishna, motivo pelo qual servir Krishna é meu dever. Quando pensa assim, a pessoa se liberta automaticamente. Nessa hora, ela não é mais americana, indiana, africana, isto ou aquilo. Nesse momento, ela está krishnizada, ou consciente de Krishna. Isso é necessário. Por isso, Kunti Devi diz, meu querido Krishna, Rishikesha, você é o Senhor dos sentidos. Por causa do gozo dos sentidos, caímos nesta condição material e estamos sofrendo em diferentes espécies de vida. Porque este é um mundo material, até mesmo a mãe de Krishna foi posta em dificuldades. Devaki era tão avançada que se tornou mãe de Krishna, mas, apesar disso, ela foi posta em sofrimento por seu próprio irmão, Kansa. Essa é a natureza deste mundo material. Aqui, as entidades vivas são tão invejosas que, tão logo seu interesse pessoal seja perturbado, elas não hesitam em criar problemas para outros, mesmo aos parentes mais próximos. A palavra Kala significa ciúme. Este mundo material é um mundo de ciúmes e inveja. O movimento da consciência de Krishna, entretanto, existe para aqueles que deixaram de ser invejosos e ciumentos. Livrando-se da inveja e do ciúme, a pessoa se aperfeiçoa. Dharma Projigita Kaitavutra Paramunirmatsaranam Satam, Srimad Bhagavatam 1:2. Os ciumentos e invejosos estão dentro deste mundo material, e os que estão livres desses sentimentos estão no mundo espiritual. Assim, podemos nos testar. Caso tenhamos inveja ou ciúme de nossos parentes e amigos, estamos no mundo material. Se, em contraste, não somos assim, estamos no mundo espiritual. Não é necessário que haja dúvidas quanto ao nosso desenvolvimento espiritual. Podemos nos examinar. Bhakti Pareshanubhavu Viraktiranyatra Srimad Bhagavatam 11:2-42. Quando comemos, não precisamos que ninguém nos diga se estamos ficando satisfeitos ou não. Nós sentimos. Assim mesmo, podemos fazer um teste para sabermos se estamos no mundo material ou espiritual pelo critério que apresentei. Se formos invejosos e ciumentos, estamos no mundo material.
Se não somos, estamos no mundo espiritual. Quem não é invejoso pode servir Krishna muito bem, porque o ciúme e a inveja começam quando se inveja Krishna. Alguns filósofos, por exemplo, pensam: por que Krishna tem de ser Deus? Eu também sou Deus. Este é o início da vida material, ter inveja de Krishna. Porque Krishna deve ser o desfrutador. Eles pensam: eu também devo ser o desfrutador. Porque Krishna pode desfrutar com as gopis. Eu tenho de me tornar Krishna, criar uma sociedade de gopis e desfrutar. Isso é Maya. Ninguém, além de Krishna, pode ser o desfrutador. Por isso, Krishna diz na Bhagavad Gita, Bhoktaram Yajna: eu sou o único desfrutador. Se suprirmos os ingredientes para o desfrute de Krishna, alcançaremos a perfeição da vida. Mas, se quisermos imitar Krishna, pensando: devo me tornar Deus e desfrutar como ele, estaremos em Maya. Nossa posição natural é de prover desfrute para Krishna. No mundo espiritual, por exemplo, Krishna desfruta, e as gopis, as vaqueirinhas transcendentais, suprem os ingredientes para o desfrute de Krishna. Isso é Bhakti. Bhakti é um relacionamento entre senhor e servo. O dever do servo é servir o Senhor, e o Senhor supre tudo o que o servo necessita. Nityo Nityanam Setanash Setananam, Ekubaunam Ilvidadati Kaman. Katha Upanishad 2:13. A literatura védica nos ensina que Krishna pode suprir todas as necessidades de alguém. Não existe escassez, nem problema econômico. Temos simplesmente de tentar servir Krishna, em consequência do que tudo será perfeito. Se Krishna quiser, pode haver muita fartura. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um amplo suprimento de tudo que é necessário, mas, em outros países, não é assim. Quando fui à Suíça, por exemplo, vi que tudo lá é importado. A única coisa produzida no local é neve. Tudo isso está sob o controle de Krishna. Quem se torna um devoto tem um amplo suprimento de alimentos, e quem não se torna devoto de Krishna será coberto de neve. Tudo está sob o controle de Krishna. Então, na verdade, não há escassez. A única escassez é de consciência de Krishna. Naturalmente, o mundo é cheio de perigos, mas Kunti-Devi diz: devido a Devaki ser sua devota, você a salvou dos sofrimentos impostos por seu invejoso irmão. Logo que o irmão de Devaki soube que seu oitavo filho iria matá-lo, ele se preparou imediatamente para tirar-lhe a vida. Contudo, o esposo de Devaki o pacificou. É dever do esposo proteger a esposa, e, por isso, o esposo de Devaki disse: meu querido cunhado, por que você tem inveja de sua irmã? Em todo caso, não é sua irmã que vai matá-lo, é o filho de Devaki que o matará. Esse é o problema. Então, eu prometo lhe entregar todos os nossos filhos, para que você faça com eles o que desejar. Por que você deveria matar esta jovem inocente e recém-casada? Ela é sua irmã mais nova, e você deveria protegê-la como se fosse sua filha. Dessa forma, ele acalmou Kansa, que acreditou na palavra de Vasudeva de que todos os filhos lhe seriam trazidos e que ele poderia, inclusive, matá-los. Vasudeva pensou: deixe-me salvar a presente situação. Além disso, se Kansa, mais tarde, tiver um sobrinho, talvez esqueça sua inveja. Mas Kansa nunca esqueceu. Ao contrário, ele manteve Devaki e Vasudeva aprisionados por um longo período, atiçaram, e matou todos os filhos de Vasudeva. No final, Krishna apareceu e salvou Vasudeva e Devaki. Portanto, devemos depender de Krishna, como Devaki e Kunti. Depois de Kunti enviuvar, o invejoso Dhritarashtra estava sempre planejando como matar os seus filhos, os 5 Pandavas. Porque o acaso me fez nascer cego, ele pensou: eu não pude herdar o trono do reino, então, ele foi transmitido para meu irmão mais novo. No entanto, como ele morreu, meus filhos devem ficar com o trono. Essa é a propensão materialista. O sujeito pensa: eu serei feliz. Meus filhos serão felizes. Minha comunidade será feliz.
minha nação será feliz. Isso é egoísmo estendido. Ninguém está pensando em Krishna, nem em como fazer Krishna feliz. Ao contrário, todos estão pensando em termos de sua própria felicidade. Como poderei ser feliz? Como meus filhos, minha comunidade, minha sociedade e meu país serão felizes? Encontraremos isso em toda parte. Todos estão lutando pela vida, mas ninguém está pensando em como fazer Krishna feliz. A consciência de Krishna é muito sublime. Devemos tentar compreendê-la através dos Srimad Bhagavatam e da Bhagavad Gita e tentar ocupar nossos sentidos a serviço do Senhor dos Sentidos, Sikenastikesha Sevanam. Então, seremos realmente felizes.